Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do primeiro ano. Uou! Vamos lá para nossa aulinha de sociologia, né? Vamos lá. Karl Marx. O Marx, ele era um filósofo, um economista, um historiador e sociólogo. Será que ele era também? Vamos ver. Inicialmente o Marx não era muito um cara aceito como sociólogo, não, tá? O Marx, ele estudou muito mesmo a economia. Só que ao estudar a economia, ele percebeu que isso tinha também consequências sociais, tá? O Marx, ele vai utilizar a dialética, que é o estudo das contradições, simplificando bem a coisa, tá? Dialética, e vai ter uma visão materialista da história, ele vai ter um materialismo histórico. Quer dizer isso, o Marx vai dizer que o conflito entre as classes sociais é o que move a história, né? O materialismo histórico, o conflito que vem desde a antiguidade entre os senhores e os camponeses, os senhores e os escravos, depois vem na Idade Média, os senhores feudais e os servos, depois os burgueses e os operários, né? Esse tipo, estou simplificando tudo ao máximo, tá, gente? Só para fluir nossa explicação. Então, esses conflitos entre as classes é que move a história. O Marx, ele vai perceber as revoluções burguesas, como por exemplo a Revolução Francesa, como um avanço. Só que para ele são revoluções incompletas. Por quê? Porque foram revoluções que não trouxeram o fim da desigualdade. Dá uma olhadinha aí na imagem do resumo de vocês. Tá o Marx aí à esquerda, com essa gravatinha, e à direita o seu parceiro de trabalho, Friedrich Engels. Tá? O Marx era o principal autor, o Engels o coautor. Depois que o Marx morreu, o Engels continuou escrevendo a sua obra, né? Então o Marx, ele vai se credenciar como estudioso da sociedade porque ele percebe que o mundo moderno, ele não é um mundo que apenas produz mercadorias, né? Esse mundo que produz mercadorias, ele mexe também com o psicológico das pessoas. E esse mundo que produz mercadorias, ele vai ter reflexos na sociedade, vai ter reflexos nas relações entre as pessoas da sociedade. E as relações entre as pessoas que formam a sociedade é o estudo da sociologia, né? Então, com o tempo, o Marx vai ser adotado também pelos sociólogos, e os sociólogos de linha marxista se tornam importantes, tá? O Marx, ele vai ter como sua obra principal nesse campo da economia o livro O Capital. O mundo moderno para o Marx é um mundo que gera desigualdade o tempo inteiro, é um mundo que gera contradições, ele é um mundo que faz a luta de classes, tá? Por quê? O Marx dividia a sociedade basicamente em duas partes. Os donos dos meios de produção, que é a burguesia, eles têm os meios de produção e eles fazem com que as outras pessoas que não tenham os meios de produção trabalhem para eles. Essas pessoas que não têm os meios de produção e que têm que trabalhar para a burguesia formam o proletariado, os trabalhadores, a classe trabalhadora, que é a imensa maioria da população do planeta. Então, essa imensa maioria da população do planeta, que está no proletariado, não tem outra coisa para fazer a não ser vender a sua força de trabalho. Dentro da sua obra O Capital, o Marx também analisa a questão do fetiche. O fetiche da mercadoria é um grande ponto do lucro dos capitalistas. Vamos ter uma ideia do que é o fetiche. Vamos lá. Esse celular que eu estou usando na aula de vocês é um Motorola G4 de 2017, bem simplesinho, né? Na época,
eu paguei nele R$ 700. Um outro celular com as mesmas características dele, só que iPhone, custava, eu lembro na época, R$ 3.000, ou seja, 5 vezes mais. Por quê? Por causa do fetiche. A Apple soube criar nas pessoas a expectativa do produto. Se usa muito esse exemplo para carro. Um Fiat Uno leva você da Moca até a Praça da Sé, da mesma forma que uma BMW leva você da Moca até a Praça da Sé. Ai, professor, BMW tem X acessórios, tá? A gente sabe. Eu não me ligo em carro, né? Vocês sabem que o meu negócio é moto, mas vocês sabem. O trajeto Moca Praça da Sé é feito da mesma maneira, tá? Mas é o fetiche da marca. A pessoa paga 5, 10, 20 vezes mais pelo produto. Uma outra ideia da teoria marxista é a alienação. Ou seja, o trabalhador está fora da consciência do que ele produz. O trabalhador ele produz a riqueza para o seu empregador, mas ele não toma a riqueza para ele. Ele não toma parte daquela riqueza. Né? Ele não tem consciência da totalidade do processo de elaboração do produto. O trabalhador ele gera riqueza, mas ele não se apropria da riqueza. Ele está alienado do processo. O que mais? O Marx ele fala também nessa sua teoria do exército de reserva. O que é o exército de reserva? É aquela massa de trabalhadores desempregados que faz com que os salários sejam sempre baixos, que faz com que os trabalhadores sejam sempre obedientes, com que os trabalhadores não se envolvam em greves, não reclamem por melhores condições de trabalho. Para o Marx tem que existir, não para o Marx, né, ele analisava que para os empregadores tinha que existir sempre um grande número de trabalhadores ociosos, de desempregados. Para quê? Porque esses operários desempregados fariam com que os salários iam ficar sempre baixos. Chega lá o trabalhador, um exemplo de nome, o Norberto. Senhor Norberto, tá aqui, vem trabalhar pra gente, o salário é R$ 1.010. Puxa vida, mas eu ganhava 1.500 no outro trabalho. Senhor Norberto, se o senhor não quiser 1.500, olha quantas pessoas aceitariam... Perdão, se o senhor não aceita 1.010, olha quantas pessoas aceitariam a metade, sem registro. Então é para isso que o exército de reserva serve. O Norberto vai reclamar, puxa vida, eu estou trabalhando horas e horas a mais e não estou ganhando nada a mais por isso. O empregador vai chegar, senhor Norberto, o senhor não está contente? Olha quantas pessoas gostariam de estar no seu lugar, senhor Norberto. Então é para isso que, segundo Marx, existia o exército de reserva, para os salários serem sempre baixos, para os trabalhadores não fazerem mobilizações, reivindicações, nem nada disso, né? Mesmo que ele ganhe um salário insuficiente para o seu conforto. Tá? Mais-valia, para o Marx, a mais-valia é um conceito que estaria no centro de como o capitalista obtém o lucro. O que é a mais-valia? O trabalhador ele produz muito, muito, muito mais do que ele recebe. Por exemplo, o Norberto foi contratado por R$ 1.000 para fabricar, digamos assim, carteiras de uma escola. Ele fabrica 10 carteiras por dia. Cada carteira dá um lucro de R$ 100 para o seu empregador. Então 100 carteiras por dia, R$ 1.000 por dia. Em 22 dias trabalhados, façam a conta. Eu sou de ciências humanas, né? Sou formado em História, sou formado em Sociologia. Já fiz essas disciplinas para não ter que fazer conta. Então vamos lá. Durante 22 dias por semana, ele faz 10 carteiras que dão um lucro de R$ 100 por dia. Aliás, lucro de R$ 100 cada uma para o seu patrão. E ele ganha por mês R$ 1.010. É muito. Ele ganha
muito pouco perto da riqueza que ele produz. E mais, ele também consome. Ele também vai consumir. Ah, ele não consome carteira, mas ele vai consumir sapato, vai consumir calça, vai consumir camisa, né? São muitas as mercadorias consumidas pelos trabalhadores, tá? O Weber, vamos lá, vamos mudar agora do Karl Marx para o Max Weber. Muita gente confunde e chama o Weber de Marx Weber. Não é, é Max, ele chama Maximilian. Max Weber. Max Weber também germânico como o Karl Marx, tá? Ele fez a sociologia compreensiva, né? Uma corrente sociológica que tem como objetivo compreender e interpretar uma ação social, né? Entre outros elementos da vida social. O Weber, ele diz que o sociólogo ele não deve impor suas ideias e conclusões para a sociedade. E ao contrário do Marx, ele separa as ciências humanas das ciências sociais. Ele diz que não deve existir Ele diz que não deve existir uma mistura entre a ciência e a política. O Marx dizia assim, que o cientista ele é político, ele escolhe um tema para estudo já por causa da sua militância. Eu vou estudar as classes pobres brasileiras porque ou eu sou das classes pobres, ou eu tenho interesse que as classes pobres mudem de situação, ou eu quero que as classes pobres fiquem pobres para sempre. Para o Marx é assim. O Weber não. Ele separa, tanto que um dos seus livros mais famosos se chama Ciência e Política, duas vocações. O cientista faz ciência, o político faz política. Tá? O Weber ele acreditava que sim, os valores do cientista levavam ele a escolher um determinado tema, mas ali, depois que ele escolheu, ele tem que ser isento. Ele tem que deixar a ética científica e a razão comandar, né? E aí ele vai falar também que cada evento social ele só pode ser analisado com algum nível de generalidade dentro do seu contexto. Como assim? Vamos tentar entender. Você pega hoje, em 2020, e fala que o foco da Bíblia é o machismo, é a manutenção do machismo. Não é. O foco da Bíblia é a palavra de Deus, que as pessoas acreditem em Deus. A Bíblia é machista? É. Por quê? Porque ela é fruto de uma sociedade machista. A Bíblia está no conceito de Oriente Médio entre 6.000 e 2.000 anos passados. Então, há 6.000 anos e há 2.000 anos, a sociedade do Oriente Médio era extremamente machista. E, infelizmente, ainda é bastante nos dias de hoje. Então, nós estamos falando de um outro tempo, de uma outra sociedade, de um outro lugar. Então, a finalidade da Bíblia não é ser machista, ou reforçar o machismo, o patriarcalismo. Mas ela é, sim, machista e patriarcalista, porque ela é fruto da sociedade do tempo que escreveu ela. Tá? Complicou? Vamos lá, de novo. Então, assim, a Bíblia não é uma obra preocupada em disseminar o machismo, mas ela é fruto da sociedade que produziu ela. A sociedade que produziu a Bíblia era uma sociedade patriarcalista, machista. Então, ela reflete isso. Então, o Weber diz que não adianta você pegar uma obra daquela época e enxergar com os olhos de hoje. Você tem que generalizar dentro do contexto dela. Então, você vai enxergar a Bíblia como uma obra religiosa que tem por intuito fazer com que as pessoas acreditassem em Deus. Agora, as outras coisas, o machismo, isso aí é porque ela é fruto do tempo dela, tá? Bom, o Weber ele vai tentar entender as formas de dominação que existiam, né? A estratificação social, né? Que são as camadas da sociedade, a burocracia, que é a racionalização da dominação, né? A burocracia é eu obedeço meu gerente obedece o diretor da empresa obedece os acionistas da empresa,
Por quê? Porque existem normas, porque existem regras, porque, né, não é como a dominação carismática, que a gente obedece o rabino, obedece o pastor, obedece o padre, porque eles têm uma missão divina, diferente. Ele vai estudar muita religião, né, o seu livro mais famoso talvez é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Nesse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele vai estudar a relação entre ser protestante e desenvolver o capitalismo, né? Ele criou também a ideia do tipo ideal. O que é o tipo ideal? Um modelo abstrato, puro, de algum aspecto do mundo real. Como assim? É pegar um modelo para generalizar, sem, como se não houvesse contradições, como se não houvesse distorções. Vamos estudar, por exemplo, os evangélicos. Aí, sei lá, a pessoa generaliza os evangélicos, como se fossem todos mega conservadores, como se fossem todos, sei lá, todos fanáticos. Como não é? Toda religião tem os fanáticos, tem os moderados, tem os que são conservadores, tranquilos, tem os que são exaltados. Toda religião tem gente de todo jeito, né? Mas para estudo as pessoas generalizam, criam um tipo ideal que é abstrato, não existe, tá? Para questões de estudo. Basicamente é isso, tá? E aí vocês veem um mapinha mental do Marx, né? Deem uma olhadinha aí, tá disponível no resumo de vocês. Dá uma olhadinha. E depois um mapa mental do Weber. Beleza, galera? Qualquer dúvida, entre em contato com o Pro. Uou!